Seja bem-vindo em mais uma transmissão do Culto da Batista Vila Formosa. Muito obrigada por nos permitir entrar em seu lar. Curta e compartilhe este vídeo. Vamos juntos continuar adorando ao Senhor. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. A casa está cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. A casa está cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. A casa está cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, 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 com meus irmãos. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, eu sou a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim.
tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria, um privilégio mais uma vez poder compartilhar com todos vocês, poder adentrar o seu lar, compartilhar da palavra do Senhor. Obrigado por estar nos acompanhando, por tirar um tempo, para poder ouvir da palavra do Senhor. Obrigado por estar acompanhando a Batista Vila Formosa. Que Deus, o nosso desejo, a nossa oração é que Deus continue abençoando, direcionando a sua vida e a sua família. Nessa oportunidade vamos falar sobre desobediência, Quais as consequências da desobediência, mas vamos falar também do arrependimento. A graça do Senhor, a misericórdia, o amor dele nos permite, nos dá a oportunidade de arrependimento. Para tratar desse tema, desse assunto, nós vamos recorrer, claro, sem dúvida, ao profeta Jonas, ao livro de Jonas. O profeta, o livro de Jonas fala da história de um profeta desobediente e sem compaixão. Olha que interessante, mesmo sendo profeta, mesmo crendo em Deus, Jonas demonstrou aqui a sua desobediência e a sua falta de compaixão. Vamos compartilhar desse tema. Antes, vamos orar ao Senhor, pedindo direção do Espírito Santo. Pai de amor, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que temos
de poder compartilhar a Tua palavra. Te agradecemos pela liberdade que temos de poder adentrar aos lares. Que o Senhor esteja abençoando cada vida, cada família, que o Senhor esteja curando, consolando, libertando, dando direção, e que todos nós, mais uma vez, possamos ter a iluminação do Teu Espírito Santo na compreensão, na explanação e na compreensão da Tua palavra nesse momento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como disse, vamos tratar de desobediência e arrependimento. Então vamos ler um pouquinho do livro de Jonas, livro com apenas 4 capítulos, né? Vamos recordar um pouco a história desse profeta desobediente. Capítulo 1, a partir do versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O Senhor dá uma determinação, dá uma missão para Jonas, mas ele começa já fazendo tudo ao contrário, fazendo a sua própria vontade, trilhando para um outro caminho, para uma outra direção, para uma outra cidade. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Consequências da desobediência. E aí Jonas também começa a colocar a vida de outros em risco. Jonas, com a sua rebeldia, a sua desobediência, acaba complicando a vida de outros. Versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam no mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre no navio e lhes disse: Que se passa contigo agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Dondes vem? Qual a tua terra? De que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram: Que é isso que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamo-nos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria.
Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. É interessante pensarmos um pouquinho por que mesmo homens e mulheres tementes a Deus agem com desobediência. Por que nós que conhecemos a Deus agimos muitas vezes com desobediência, mesmo sabendo que consequências virão? No caso de Jonas, provoca tempestades, né? E aliás aqui cabe um parênteses, há uma diferença entre atravessar uma tempestade dentro da vontade de Deus, sendo dirigido pelo Senhor, e fazer isso na contramão da vontade de Deus. Primeiro, Jonas acreditava aqui numa eleição fechada, né? Ele não acreditava, ele não entendia que aqueles habitantes de Nínive tinham direito de se arrepender. Ele não consegue amar os diferentes, ele só consegue amar os iguais, só os que estão com ele, né? Ele não consegue compartilhar. Ele não consegue compartilhar esse amor com todos, como é a mensagem. Ele abraça apenas aqueles que o abraçam, né? E a ética cristã vai muito além disso. Nós, às vezes, temos essa tendência, né? Quando a Bíblia diz, dá a face, anda a segunda milha, oferece a túnica, isso é para ser colocado em prática. Jonas não conseguiu perceber isso. Jonas queria sim fazer a missão, queria servir ao Senhor, mas só entre aqueles que ele gostava. Eu costumo dizer sempre, a preocupação que nós temos na igreja é que a igreja não se torne um gueto, que nós não nos preocupemos somente com aqueles que estão à nossa volta, né? Porque a mensagem de boas novas, ela é extensiva a todos. Jesus Cristo morreu na cruz por todos e nós precisamos levar a todos, né? Não selecionar as pessoas, né? Muitas vezes querer que só um grupo que está ali à nossa volta que ouça ou que tenha direito a essa salvação, ao conhecimento dessa mensagem de boas novas. E aí Jonas então inverte toda a mensagem, toda a ordem, a missão que Deus havia proposto para ele. Então os objetivos de Jonas passam a ser objetivos pessoais, objetivos individuais e não os objetivos que o Senhor havia proposto a ele. A viagem de Jonas para Tarsis, que é a opção dele, é uma viagem sem propósito, né? Para onde Jonas ia? Vai escolher, eu vou para Tarsis, né? Para o fim do mundo, para a estrada da fuga, para o caminho da desobediência. E aí não tinha como ser diferente. Começam aí as consequências. Jonas usa a sua liberdade para fugir. Muitas vezes nós entendemos, né? Nós pensamos na questão do livre-arbítrio e aí usamos essa liberdade que temos justamente para fazer ao contrário da vontade de Deus. Quantos estão fugindo de Deus, fugindo dos compromissos, fugindo do trabalho, né? Tomando navios para Tarsis, indo para outros lugares, não os lugares que o Senhor quer que nós possamos pregar, ser usados. Deus quer que você faça a vontade dEle, mesmo muitas vezes estando doente, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo incompreendido, mesmo estando preso, como o apóstolo Paulo, nós precisamos realizar a vontade de Deus. Quando Deus determina essa missão para Jonas, é porque ele queria agir ali com os habitantes de Nínive. Eles haviam esquecido, deixado Deus de lado, mas Deus queria dar essa oportunidade para os habitantes de Nínive, bem diferente
do pensamento de Jonas. Jonas já tinha ali o veredito dado àquelas pessoas, né? Jonas já entendia, não, eles têm que serem destruídos realmente, não tem que ter oportunidade. Muitas vezes nós pensamos dessa maneira. Jonas então entra num barco para se alienar. E é interessante, veja, Jonas vai descendo, vai para o porão do barco e dorme tranquilamente. Ele não percebe a tempestade, ele não percebe as consequências, né, da sua desobediência, da sua rebeldia. Mas outros estavam já sofrendo as consequências. Jonas usa o mecanismo da fuga, o sono. Jonas está lá tranquilo, né? Na linguagem de hoje, roncando, vamos dizer assim, e o pessoal do barco, o pessoal comandante, estão lá desesperados e Jonas não quer pensar, não quer refletir, a fuga dele é o sono. Jonas nunca ora. Percebam que aqueles que estão no barco, cada um clama para o seu Deus, cada um na sua crença. Naquele momento, os marinheiros, o pessoal clama cada um ao seu Deus. E Jonas, nem nesse momento ele ora, ele continua dormindo, né? Jonas, na realidade, é um teólogo. Conhece das leis, conhece, mas não sabe o que é oração. Ele não orava. E quem não ora não consegue falar com Deus, não consegue compreender a missão, a ordem de Deus. Ele não orou, não buscou direção de Deus quando ele vai lá comprar passagem naquele navio, naquele barco para Tarsis. Ele não ora quando entra no navio. Ele não ora na hora da tempestade. Ele não ora depois de repreendido. Mas os pagãos que estavam ali no barco estavam orando. E eles repreenderam, inclusive, Jonas. O comandante desce lá e fala: você está dormindo por quê? Tem que clamar, clama para o seu Deus. Olha o exemplo que Jonas dá. Jonas não ora nem nesse momento. Mas depois, quando se começa a ter as consequências, Jonas então começa a cair em si, né? E ele começa a entender, ele reconhece ali que ele, com a sua fuga, a sua desobediência, é o causador daquela tempestade, que ele está atraindo, né, aquela tragédia. E aí Jonas então decide dar fim à sua vida, né? Quando ele quer ser jogado ao mar ou no mar, ele quer morrer. Olha a consequência da desobediência de Jonas, a que ponto chega. Porque uma vez que ele vai ser jogado no mar, ele vai morrer. E ele prefere morrer do que obedecer. Não é verdade? Se ele tivesse obedecido a Deus, nada disso teria acontecido. Jonas foge de Deus para os braços da morte, ao invés de fugir da morte para os braços de Deus. Jonas vai até Jope, até o navio, até o porão, até o mar, até o ventre do grande peixe. Ele vai descendo. Em vez de ele subindo, ele vai descendo. Ele vai cada vez mais até chegar literalmente no fundo do mar. E aí, então, começa novamente aquele processo. Deus está preparando Jonas para que ele faça a vontade dele. E aí, nós precisamos compreender um pouquinho o que acontece, né? A desobediência de Jonas aqui o leva às consequências. Jonas chega a um ponto, por isso que nós precisamos tomar cuidado hoje, deixar um pouco de lado a religiosidade. Às vezes nós temos tanta afinidade, tanta dedicação para com a religião, para com o conhecimento. É claro que é maravilhoso esse conhecimento acadêmico, teológico, mas o que nós precisamos mesmo é intimidade com Deus em primeiro lugar.
E Jonas, então, vai ter que passar pela escola de Deus. E o versículo 1, dos versículos de 12 a 17, que eu li, vai falar justamente sobre isso, destacando e lendo novamente o versículo 17. Preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas aqui vai ser reeducado, Jonas vai ser reensinado, Jonas aqui vai ser trabalhado na escola de Deus. E aí, no ventre do peixe, ele então começa a reaprender, ele começa a reavaliar a sua vida. E aí no capítulo 2, no versículo 9, ele vai dizer: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Aqui começa o arrependimento de Jonas. Jonas já começa a orar, né? Jonas ora nesse momento. Então aqui, depois de passar um período de todas essas dificuldades, por opção dele, consequência da desobediência dele, da rebeldia dele, ele tem a oportunidade, a mesma oportunidade que Deus vai levá-lo a pregar lá em Nínive, para que os habitantes daquela cidade, homens e mulheres, tenham a oportunidade de arrependimento. Jonas aqui então é trabalhado e ele começa a se arrepender, ele começa a reavaliar a sua posição, ele começa a reavaliar o seu comportamento, ele começa a perceber que ele tinha sido desobediente e rebelde. Então Jonas começa a refletir sobre o arrependimento. E o capítulo 2 do livro de Jonas, do versículo 1 até o versículo 9, que eu acabei de ler, vai falar sobre essa oração de Jonas no ventre do grande peixe. Jonas faz uma reflexão. Ele aqui começa a reavaliar os seus conceitos, ele começa a reavaliar a sua posição, até pela dificuldade, pelo momento que ele está passando, até pelas consequências que ele já havia sofrido, estava sofrendo. Jonas então começa a agradecer a Deus, ele começa a demonstrar gratidão e louvor pela salvação. Repito mais uma vez o versículo 9, presta atenção. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Versículo 10, e aí depois de passar por esse período, por essa reeducação, podemos dizer isso, né, no aspecto espiritual, versículo 10 fala o seguinte: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Aí Jonas vai reavaliar, Jonas aqui tem uma nova visão de ministério, um novo ministério, e aí no capítulo 3 ele vai começar a cumprir a missão que Deus havia determinado para ele lá atrás, né? Mas ele preferiu passar por todo esse caminho de dificuldade, desobedecendo, né? Não fazendo a vontade de Deus, sofrendo as consequências. Agora ele cai em si, mesmo ainda, né, meio contra a vontade, mas aí ele vai então pregar em Nínive. Jonas aqui tem um novo ministério. Às vezes nós precisamos reavaliar a nossa vida em algumas situações que estamos vivendo, né? Voltar, reavaliar se estamos realmente fazendo a vontade de Deus, se não deixamos um pouco de lado a oração, até pelo ativismo, né? Fico pensando nesse tempo, vendo esse tempo agora, que às vezes os líderes, pastores, a igreja tem que se desdobrar para fazer transmissão, para realizar
o culto presencial. Nós nos preocupamos com tantas coisas, esquecemos muitas vezes daquela missão principal, da missão que o Senhor nos deu. E aí Jonas, então, no capítulo 3, vai reavaliar, e aí sim, agora ele vai pregar na cidade de Nínive. Capítulo 3, versículo 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, ele tem agora nova oportunidade de ser reconduzido nos caminhos do Senhor, na vontade de Deus. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E aí, Jonas aqui é instruído do que ele deve falar, do que ele deveria falar. Jonas aqui, com essa nova visão, ou agora entendendo verdadeiramente qual era o ministério dele, Jonas aqui é revestido, né, do poder de Deus, ele vai ser usado por Deus e aí ele vai ser bem-sucedido na sua pregação para aquela cidade, mas depois ele tem que passar novamente, ser reeducado na escola de Deus. Olha que interessante. Jonas era difícil, o profeta era difícil, né? Teve que ser trabalhado realmente por Deus. Porque ele vai à cidade de Nínive, prega, êxito, consegue êxito, houve o arrependimento, né? Então no capítulo 3, versículo 5, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito e não destruiu a cidade de Nínive. Até aqui está ótimo. Jonas desobedeceu a Deus, teve oportunidade de arrependimento, retorna, vai à cidade de Nínive, prega, até aí poderíamos encerrar, está tudo bem. Não foi bem assim que aconteceu. Aí, mais uma vez, Jonas fica descontente. Olha o capítulo 4. Jonas tem que novamente ser instruído, ser reeducado, ser trabalhado. Capítulo 4. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Em vez dele ficar contente, né, ficar alegre, porque houve arrependimento, houve salvação, houve reconhecimento, não. Ele ficou muito bravo. E aqui a gente pode falar um pouquinho dos legalistas, né? Jonas tem aquele aspecto legalista. Ele entende que não, que mesmo depois que ele havia pregado, tinha que ser destruído. Todo mundo tinha que ser destruído. Versículo 2 do capítulo 4. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Como pode isso? Ele esqueceu rapidamente. Quer dizer, ele trilhou pelo caminho da desobediência, sofreu as consequências, mas Deus deu oportunidade
dele se corrigir, de se arrepender. Aí ele vai, prega, mas aí daqui a pouco ele volta e fala, não, mas não era assim, eu não queria vir, por isso ele tenta se justificar. Muitas vezes nós queremos nos justificar perante Deus, perante as pessoas, né? Usando o legalismo, mas eu já sabia disso, né? Eu ia vir aqui pregar, e aí o Senhor ia ser misericordioso. Quer dizer, Deus pode usar misericórdia para com ele, com Jonas, com os seus próximos, mas com mais ninguém, seletivo, né? Ele não consegue compreender disso. E aí o Senhor pergunta para ele, no versículo 4 do capítulo 4, e disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que o fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de os livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. E nascendo do sol, Deus mandou um vento calmoroso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? E respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Jonas continuava duro, Jonas continuava irredutível. Versículo 10, tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou o trabalho, o qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Mais uma vez, o Senhor dá uma lição a Jonas. Mais uma vez, Jonas passa pela escola reeducativa do Senhor. Jonas estava valorizando mais aquela árvore, aquela planta, do que 120.000 vidas. Eu quero caminhar para a conclusão da minha palavra nessa oportunidade, para que possamos avaliar e reavaliar também o nosso comportamento mediante ao comportamento de Jonas. Muitas vezes nós, até no dia a dia, sem perceber muito, nós somos seletivos, nós somos desobedientes, nós discriminamos, selecionamos aqueles que devem, na nossa visão, ter direitos, ter regalias, ter privilégios, inclusive na igreja, inclusive com relação ao Evangelho. Mas o Senhor está mostrando claramente para Jonas que a vida humana é mais importante do que tudo. A Bíblia diz que vale mais uma vida, alguém que se arrepende, vale mais que o mundo inteiro. Nós precisamos pensar um pouco sobre a desobediência e o arrependimento. Como é bom quando nós somos obedientes. Se nós pudéssemos contar ou narrar a história do profeta Jonas, de uma outra visão, por exemplo, da obediência, ele teria evitado tantos transtornos, tantos riscos, colocar outras pessoas em risco. Ele teria amado mais, ele teria entendido que aquelas pessoas que estavam ali em Nínive, mais de 120.000 pessoas, deveriam ouvir, deveriam ter oportunidade de arrependimento. Como ele teve,
depois de ser desobediente. Que possamos refletir sobre a obediência, sobre a desobediência, mas também refletir sobre o arrependimento. Nós precisamos rever os conceitos do Evangelho. O Evangelho, a mensagem de boas novas, a grande comissão que o Senhor nos deu o privilégio de desempenhar é pregar para todos, independente de qualquer coisa, independente da classe social, da cor, da raça, do nível cultural, de opção sexual, não interessa. Nós precisamos pregar. Essa é uma missão, ou essa é a missão. Esse é o nosso privilégio. Onde o Senhor tem enviado você para pregar ou testemunhar? Eu e você, a igreja hoje, ela tem realmente obedecido, ela tem pregado em todos os lugares, ou muitas vezes estamos agindo como Jonas, escolhendo a quem pregar. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que nós possamos levar essa mensagem de boas novas, de arrependimento a todos aqueles que necessitam. Lembra-se? A missão principal da igreja, a igreja somos nós, é adorar ao Senhor e levar a mensagem de boas novas. Por isso que nós sempre falamos do lema da Batista Vila Formosa, uma igreja que existe para adorar ao Senhor e cuidar de pessoas, e não um grupo de pessoas, não selecionar pessoas, mas cuidar de todos. Levar a mensagem de boas novas a todos. Claro que é um desafio, claro que nós precisamos de oração, precisamos nos dedicar, mas nós não podemos desistir. E até a volta de Cristo, a igreja precisa continuar pregando. Nós precisamos continuar pregando e vivendo a mensagem de boas novas. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que nós possamos ter oportunidade, se não estamos fazendo, de realmente, como Jonas, ter oportunidade de retornar, oportunidade de arrependimento. Se já estamos, continuemos no caminho da obediência. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você e a sua família. Acompanhe as nossas programações. Às quartas, temos as quartas de estudo, às 20 horas, com transmissão pelo YouTube e pelo Facebook. No domingo, às 10 horas, temos o culto online, através do Facebook e do YouTube, e às 19, presencialmente e online. Será um grande prazer recebê-lo por aqui, mas devido à pandemia, seguimos com os nossos protocolos de segurança. Por isso, venha com a sua família, mas agende antes no 0800, que aparece aqui na tela. E a você, membro ou não da Batista Vila Formosa, muito obrigada por sua fidelidade. É através das suas contribuições que continuamos com os nossos projetos sociais, abençoando outras famílias. Então, muito obrigada por tudo e que Deus continue abençoando você e sua família.